Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Manutenção, o podcast que traz para os estudantes e profissionais da área da manutenção conteúdo com informações, opiniões, evento e muito aprendizado do universo da indústria. O Papo Manutenção é uma coprodução da Traction e Revista Manutenção. Eu sou o Alex Vedan e eu tenho o prazer de ter mais uma vez aqui com a gente Fauzi Mendonça. Seja muito bem-vindo, Fauzi. Muito bom falar com vocês. É bom estar online aí mais uma vez para o Papo Manutenção. E eu espero que eu consiga trazer aí para a pauta de hoje perguntas e consiga agregar alguma coisa no debate que se propõe aqui no dia de hoje, que eu preciso que o Noel anuncie. Noel, sobre o que a gente vai falar hoje? Boa noite, Alex. Boa noite, Fauzi. Prazer estar aqui com vocês. E nós vamos falar hoje do detetive da falha, né? Vamos falar bastante das falhas. Acho que é um tema bem abrangente e a falha está a todo dia, a todo momento, acho que no nosso dia a dia. E é uma oportunidade da gente conversar e bater um papo legal sobre isso. E para você que acompanhou os outros episódios, pode estar notando que não é o Igor que está aqui. Hoje eu estou apresentando o podcast para vocês. E nós vamos falar com o Noel Moreira, ele que é coordenador de manutenção, com mais de 15 anos de experiência no gerenciamento de manutenção e projetos industriais, ampla experiência em gestão de equipes multidisciplinares, execução de manutenção nos segmentos de mecânica, caldeiraria, civil, elétrico, mas eu vou deixar para o Noel se apresentar já com mais detalhes. Então vamos lá, muito boa noite, Noel. Eu queria que você comentasse brevemente como é a sua trajetória na manutenção, como que você chegou até aqui? A minha trajetória, assim, começou bem de baixo, cara. Eu comecei como mecânico industrial e fui buscando sempre me adequar, né, estudar e buscar novos conhecimentos para ir subindo dentro da manutenção, né? Eu tive algumas experiências como líder de manutenção, né, supervisor de manutenção e hoje eu estou exercendo a função de coordenador, né? E durante toda essa trajetória, eu acho que um ponto bem forte meu, assim, foi a parte do planejamento, né? Eu sempre fui muito forte na parte do planejamento. Hoje eu tenho uma equipe de planejamento e uma equipe de confiabilidade, né? Talvez para algumas empresas isso é a novidade, porque geralmente são uma equipe só, né? E eu trabalho com equipes separadas, equipes distintas, é uma equipe trabalhando apenas com confiabilidade e uma equipe trabalhando apenas com planejamento e vem funcionando muito bem. Eu acho que isso aí é uma coisa legal para a gente conversar e explorar um pouco também. Bom, a gente vai falar sobre análise de falha, né, que é uma ferramenta de qualidade que nos auxilia a descobrir uma causa que não está identificada, né? E o primeiro ponto que nós temos que entender é que para a gente usar essa ferramenta é, é muito importante você entender a finalidade dela, porque muitas vezes, se você não tem um planejamento correto, se você não tem uma rotina muito bem definida, muitas vezes pode ser redundante. Você tem que entender o porquê que aquilo aconteceu, então é primordial que você tenha um planejamento muito bem estabelecido para que a partir daí você faça a análise da falha, senão vai ser algo inútil, você vai sentir que perdeu o seu tempo. Interessante, ô Alex, é que a análise de falha, ela é muito utilizada na indústria, mas, geralmente é algo que, vem após uma falha, né, então a análise de falha, ela acaba servindo para que a gente, aprenda com as falhas, né, e não deixe que elas se repitam ou que elas ocorram novamente. Até mesmo no momento diante de uma falha existe um aprendizado, e isso que, eu acho interessante. Você trabalha o tempo todo para evitar que a falha aconteça, e para isso você utiliza de diversas metodologias diferentes, como o famoso RCM, por exemplo, mas quando acontece e muitas vezes é inevitável, você tem ali como tentar entender, né, como aplicar uma metodologia, e eu sei que em contextos, diferentes existem metodologias diferentes, aí o Noel vai conseguir dar uma luz melhor pra gente. E aí, você aplica uma metodologia em cima daquele ocorrido, e a partir dali você tira, um aprendizado, e é isso que eu acho interessante, né, porque até mesmo diante de algo, que é ruim, você acaba, tirando um aprendizado para evitar que aquilo se repita. Um ponto importante é entender a função do ativo, porque acho que é o primeiro passo, é entender qual que é a função daquele ativo, qual que é o esperado daquele ativo lá, né? E aí, para a gente, depois que eu descobri a função, né, do ativo,
entender quais são as possíveis falhas desse ativo. Então, acho que o primeiro passo para uma boa análise de falha esses dois itens, né? A função do ativo e quais falhas ele pode vir a ter. E aí a gente começar a elaborar uma boa análise de falha. Igual você falou, é em todo momento a gente vai estar aprendendo com uma análise de falha, né? Eu acho que isso aí é um aprendizado muito grande. E até a gente costuma falar muito de lições aprendidas, né? Então, acho que toda análise de falha, na verdade, toda falha é uma lição aprendida, né? E depois definir os modos de falha, né? Qual que é o modo de falha que eu tenho nesse ativo, né? E descobrir qual que é o efeito dessa falha, o que essa falha vai ocasionar. Acho que esses são os primeiros passos para a gente definir uma boa análise de falha, um bom monitoramento, né? Uma análise de o ativo como um todo. A gente pode dividir a análise de falha em 3 etapas. Eu estou supondo, tá? Você depois me faça entender isso. A causa, o modo e o efeito da falha, é isso? Sim, nós estamos entendendo qual é a função do ativo. Aí eu vou descobrir quais são as possíveis falhas daquele ativo e quais são os modos dessa falha. Nós vamos entender para a gente conseguir fazer uma análise de falha, para a gente conseguir monitorar o equipamento, trabalhar proativamente. O que é importante eu avaliar daquele equipamento para que realmente faça sentido eu estar monitorando. A manutenção, ela não evita a falha, ela antecipa-se a falha, né? Por isso que é interessante eu seguir esses passos, né? Para que a gente consiga se antecipar à falha de um ativo. O pesadelo é uma falha aleatória, né, Noel? Então a gente tem que estar preparado para aquilo que aconteça, evitar ao máximo uma falha inesperada, algo que aconteça sem planejamento, ter uma intervenção não planejada. Eu acho que é um dos principais objetivos, né? Eu vejo assim, curva PF, né? Na verdade, para a gente voltar um pouquinho para trás da curva PF, né? E trabalhar no I, né? Que é da parte de implantação, e a hora que a gente vê a parte mais proativa, né? E voltando um pouquinho, tem o D, que na verdade é a curva DIPF, né? A gente ouve falar muito do PF, mas o D é o design, né? Design ali é onde é o projeto. E se eu trabalhar forte no design do projeto, eu vou ter menos falhas aleatórias durante a minha vida de um ativo. Então, acho que assim, eu vejo, ouço falar muito, né, de curva PF e tal. A curva PF, cara, eu já estou tendo a falha, né? Eu já tenho a falha, eu já tenho o sintoma, eu já tenho o sintoma. Então, eu vejo que hoje a gente precisa trabalhar mais no ambiente proativo, né? Na parte IP da curva, para que a gente consiga fazer um monitoramento legal dos ativos, né? E conseguir realmente se antecipar à falha. Noel, considerando, né, a quantidade de sistemas, modelos, metodologias de manutenção que existe hoje, né? Sei que você já comentou sobre isso, mas por onde que a gente deve começar a análise de falha e por que que ela é tão importante? Inclusive, você pode até citar exemplos aí do seu dia a dia na Zilor, né? Como que quão relevante é a análise de falha no seu dia a dia aí na manutenção? A gente não pode fazer análise de falha em tudo, né, cara? Eu acho que a análise de falha ela tem que ser feita em alguns gatilhos. Gatilhos seriam aqueles itens mais críticos dentro de um processo produtivo, né? Que realmente vão ocasionar um impacto maior numa possível parada, um lucro cessante, né? Definir gatilhos e definir métodos para monitorar, para a gente conseguir se antecipar à falha, né? E quando ocorrer uma falha, eu acho que a gente tem que trabalhar com as ferramentas mais básicas, né? Eu acho que as ferramentas mais básicas é que resolvem o problema mais rápido e mais eficaz. Um brainstorm. Acho que quando você faz um brainstorm envolvendo a parte de chão de fábrica ali, o pessoal que realmente está convivendo com aquilo, ele vai poder te dar uma ideia legal, né? Não só a parte de liderança, planejamento, mas também aquele pessoal que está no chão de fábrica ali, fazer um brainstorm legal, fazer um Ishikawa, né? Utilizar o 5 porquê, né? O 5W2H, elaborar um plano de ação legal,
Eu acho que tudo isso aí está no nosso dia a dia e são as ferramentas que eu acredito que são mais utilizadas e que resolvem mais problemas no dia a dia, para que a gente realmente acredite que funciona, porque eu acredito que funciona, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, você tem que acreditar que funciona. O brainstorm não é uma chuva de conversa, é uma chuva de ideias, né? Então o pessoal vai lá para realmente dar ideia do que pode vir a resolver o problema. E eu acredito que essas ferramentas são as mais básicas e as que mais resolvem problemas no dia a dia. É lógico, pode ter alguns casos que a gente tem realmente uma condição bem crítica, que cabe um FEMEA, né? Cabe um RCM. Então, eu acredito que essas condições mais críticas e que realmente têm um impacto muito maior no nosso processo, pode caber uma ferramenta um pouco mais complexa e eficaz, né? Ô Noel, você citou algumas ferramentas para análise de falha, né, durante a sua fala. Eh, e aí eu queria ouvir um pouco mais sobre isso. Quais são as principais ferramentas de análise de falha que você, para chegar na causa raiz do problema, que você mais usa no seu dia a dia, até para o pessoal que está ouvindo, falar: "Ah, qual que é a principal?", já ir direto a aprender as que são as mais importantes aí, que você poderia comentar. Vou ser bem sincero, a que mais resolve é um 5 porquê bem feito. Preencher um Ishikawa bem feito, ele chega bem próximo de uma causa raiz. Isso eu falo para as causas mais simples do dia a dia, né? Problemas mais corriqueiros. Quando a gente fala de um problema um pouco mais complexo, aí cabe um FEMEA. O Mas, Ishikawa, Noel, para quem não conhece, é aquela metodologia que utiliza a espinha de espinha de peixe peixe, para isso. mapear. Então, acho que cabe as ferramentas mais simples, né? Mas o utilizado mais no dia a dia são essas e resolvem o problema. Por mais que sejam falhas, entre aspas, pequenas, né, Noel, se ela começa a se repetir num futuro, pode vir uma falha muito maior, né. Então, muitas vezes, tá de olho ali no micro, está diretamente relacionado com o macro, né, como um problema um pouco maior e tudo mais. Hoje, geralmente, assim, 20 a 21% dos defeitos são ocasionados por causa do quê? Por causa da matéria-prima. A matéria-prima, ela te proporciona um defeito, né? Então, de 29, 30% ali é ocasionado por má operação, cara. Então, você não opera o ativo da forma que deveria. De 20 a 21%, ele pode ser ocasionado pela própria manutenção. Em uma intervenção, o manutentor ele pode inserir um defeito. A gente vê mais ou menos de 8 a 10%, vamos dizer assim, seria peça de reposição. Então, se você for pegar a peça de reposição mais o que a manutenção é responsável, você está inserindo mais ou menos 30% de defeito. Então, cabe algumas, vamos dizer assim, algumas análises de falha realmente para que a gente entenda o porquê que nós estamos inserindo esse defeito também, né? Hoje eu vejo que assim as empresas muito carentes assim de uma instrução de trabalho bem feita, de um procedimento legal e de um treinamento legal para as pessoas. E às vezes por causa de rotatividade de pessoas e tudo mais, a gente acaba não tendo aqueles profissionais ali bem treinados, bem orientados. Mas eu vejo que hoje um dos responsáveis por maior inserir defeito é a própria manutenção, cara. Como que o planejamento da manutenção ajuda no processo de identificação e análise de falhas? Você já comentou em alguns momentos durante as falas, né, sobre esse ponto, mas eu queria entender um pouco mais o quão importante é ter um bom planejamento, ter muito bem estabelecido, cada um com a sua função e tudo mais. O planejamento ele vai estar programando, né, a atividade e vai estar planejando todos os recursos necessários. Só que assim, hoje eu trabalho assim com a equipe de confiabilidade, que a equipe de confiabilidade está pensando como fazer, né, e o que vai ser feito. E a equipe de planejamento está programando o que vai ser feito e disponibilizando o recurso necessário para ser feito. Então, a equipe de confiabilidade pensa em tudo que será realizado e a equipe de planejamento planeja tudo que será realizado. Eu venho trabalhando dessa forma distinta com essas áreas e a área de planejamento tem que ser o mais assertivo possível para que não falte nenhum recurso na hora de executar. Acho que o planejamento ele tem que estar muito próximo da área produtiva para que ele consiga intervir no momento certo, né? Para que a gente não cause nenhum impacto e venha impactar no perda de produção e tudo mais.
E quando realizar a atividade, realizar num tempo correto, né? No tempo planejado corretamente e com eficácia, né? Eu acho que a gente tem que buscar a eficácia antes de buscar a eficiência. Porque às vezes a gente é muito eficiente e pouco eficaz, né? E acaba tendo muito retrabalho. O planejador é um ponto crucial assim para que a gente consiga realizar a atividade da melhor forma. E é lógico que eu comentei, treinamento. Quem está executando tem que saber o que faz, cara. E saber que o improviso, qual que é a consequência que pode gerar. Eu falei um pouco que, como eu trabalho com a fábrica de alimentos, o improviso, cara, pode gerar uma perda catastrófica de produto e de entrega ao cliente. E às vezes você não tem um processo inteiro formado de planejamento, programação e controle, você não tem um plano de manutenção, né, de determinado equipamento, você não roda rotina, é 100% corretiva, e de repente quebra um motor de acionamento de algum equipamento, aí você vai fazer uma análise de falha, é bem provável que a causa da falha é não ter uma rotina, então é difícil ter uma análise que não pode ser analisada, né? A causa da falha é meio óbvia nesses casos. Às vezes a causa da falha foi não ter seguido um procedimento, Uhum. não ter feito da forma correta. Quando falta um procedimento para o cara executar a atividade ali, ele faz da forma que ele acha mais correto. E nem sempre a forma que ele acha mais correta é a forma certa de executar. Então, assim, nós estamos convivendo com a falha diariamente. Muitas vezes estamos inserindo a falha. Hoje, a parte de monitoramento é muito importante, né? A parte de vibração, temperatura, óleo, tudo isso é muito importante para que a gente faça uma parte proativa dos ativos, né? E realmente consiga se antecipar à falha. Isso aí é muito importante. Só que eu preciso realmente monitorar aquilo que faz sentido. Eu estou tendo perca de tempo, estou gastando tempo onde não precisa, né? E quando a gente conhece a função, a gente tem procedimento, a gente tem instrução, uma equipe treinada, eu acho que essas coisas, assim, elas saem muito mais fácil do papel para o campo. Agora uma pergunta meio básica, né? Quando não usar uma análise de falhas, consegue pensar em algum momento que não faria tanto sentido? Ah, cara, eu acho que assim, para aquele equipamento que é um equipamento crítico C. O crítico C é aquele equipamento que, vamos dizer assim, ele não tem impacto no nosso processo. Ele não tem, é um ativo que, se ele parar, ele não tem impacto nenhum. Então, talvez um caso desse não aplicaria uma análise de falha. A análise de falha ela vai aplicar mais para o equipamento que realmente ele faz sentido para o processo e tem um impacto maior no processo. Pensando agora no médio a longo prazo, né? Como que você acredita que será o futuro da manutenção na indústria 4.0? Um termo tão famoso aí, né? Já tem muita coisa no mercado, preços não muito acessíveis, né? Então a gente precisa de ter isso mais na mão. Eu acredito que com toda essa tecnologia vindo, nós vamos ter muita oportunidade de implementar tudo isso, né? E de realmente a vida da manutenção ser mais fácil. A vida da manutenção é bruta, cara. Então, acho que a vida precisa ser um pouquinho mais fácil. Mas eu vejo que já tem muita coisa legal, né? Muita coisa acontecendo aí e tá vindo para somar e para ajudar a gente. Acho que isso é muito legal. Interessante, Noel, é que tu comentou há um pouco atrás, a respeito dos recursos, né? E aí você entra naquela subdivisão entre a mão de obra e peças, né? Tem as falhas que são geradas em campo pela própria manutenção, por conta de mão de obra, que muitas vezes não é treinada ou não é habilitada o suficiente. E muitas vezes também por distração acontece, mas também tem as falhas causadas por peças. É muito comum, e eu vivi muito isso na indústria, de, por exemplo, a manutenção sofrer interferências de processos e procedimentos de outros departamentos, como, por exemplo, o departamento de compras. Muitas vezes o que você tem na prateleira do almoxarifado não é o que você precisa, né? Às vezes é algo que foi feito ali pensando mais em bater metas e em reduzir custos do que pensando na confiabilidade no processo de manutenção. Então, o gestor, o planejador e o programador de manutenção, eles têm que ter esse olhar crítico para esse tipo de coisa. Por mais que isso aconteça hoje, ainda tem ali na frente
o que seria o backup, o monitoramento. Por mais que você tenha um rolamento na prateleira que não seja o rolamento adequado, que seja um rolamento de péssima qualidade, se você estiver monitorando os teus ativos, as tuas máquinas, os teus equipamentos, você vai acabar inserindo esse rolamento no ativo, mas o monitoramento online ele ainda vai acabar pegando isso antes de uma falha, né? Então, o monitoramento ele funciona como se fosse uma barreira, um firewall, impedindo com que uma falha implantada por um departamento ou um processo paralelo à manutenção resulte efetivamente numa falha, né? É muito interessante, né? Você entender que o monitoramento ele acaba ajudando nesse aspecto. Fauzi, cara, muito legal isso. E assim, eu vejo hoje a área de suprimentos, né, é uma área que ela está comprando recurso, as peças que você está especificando, só que muitas vezes ela está vendo isso que você comentou. O cara está olhando o custo, ele bateu uma meta, né? E muitas vezes ele compra uma peça que você especificou, mas só que de uma qualidade ruim. E aí, a hora que você vai retirar essa peça para realizar a atividade, claramente você vê, poxa, isso aqui não é o que eu especifiquei, não é o que eu pedi. E está aumentando as falhas aleatórias, né? É a curva da banheira, né? Se eu não tratar ali no início, eu vou começar a ter as falhas aleatórias. O meu sistema de monitoramento vai ajudar, com certeza vai ajudar. Só que eu podia ter menos dor, né? Podia ter tratado lá no início e conseguir ter uma vida melhor do ativo. Né? Que hoje a gente busca o LCC, né? Diminuir o custo de vida do ativo. Então, quanto que o meu ativo está custando no longo da vida dele? Se eu conseguir diminuir as falhas aleatórias, eu vou ter menor custo na vida útil de um ativo. Então, acho que é importante a gente seguir todas as etapas. A manutenção preventiva já não está sendo tão bem vista, né? Que a manutenção preventiva, além dela gerar um custo de manutenção, eu também estou tendo uma parada de produção, né? Fora que eu posso estar inserindo um defeito. E aí você fazer ela e fazer mal feita e ter retrabalho, cara, isso é muito ruim para a manutenção. Né? Então, acho que a gente tem que respeitar todos os passos e fazer todas as etapas corretamente para que a gente faça uma intervenção com eficácia, né? Seja eficaz naquela intervenção. Eu, como planejador e programador de manutenção de uma indústria química lá, né, vamos supor que eu estou trabalhando dentro da indústria química, eu tenho lá um conjunto de ativos ali bem diversos, né, desde tubulação, pipe rack, bombas e planta de utilidades, e aí eu tenho que causar ou, né, provocar o debate acerca da análise de falhas dentro daquela planta, porque, sei lá, supostamente não existia nada antes da minha chegada. E eu tenho ali uma série de bombas, sei lá, umas bombas pneumáticas lá, daquelas que você tem 5, 6, 10 unidades dentro de uma planta química para fazer a transferência de fluido de um lugar para o outro, e ao mesmo tempo você tem uma planta de utilidades bem específica, né? As bombas você tem em quantidade, a planta de utilidades você sabe que o compressor, a caldeira, você só tem aquele único ativo trabalhando ali. Muitas vezes você tem um backup de um compressor de ar, acontece de você ter backups, mas você sabe que aquele ativo lá é mais crítico. Nesses dois contextos, bomba em quantidade e ativo único, ativo que não tem substituto, que tipo de metodologia eu aplico nesses dois contextos para fazer uma análise de falha e evitar um transtorno maior? Bom, Fausto, eu acho que assim, olhando para essas duas condições, um compressor e uma caldeira, ela vai ter uma parada, bem dizer, quase que geral de uma planta, né? Então, ele, vamos dizer, grosseiramente falando aqui, sem analisar, ele é crítico. Por quê? Porque eu tenho uma parada geral. Uma bomba de transferência, uma bomba pneumática, como você comentou, ela pode parar parcialmente um processo, né? Acho que são criticidades diferentes, porque a gente tem que definir realmente o que é crítico para o nosso processo. Porque tem até
uma frase que é meio clichê, assim, né? Onde tudo é crítico, nada é crítico, né? Então, se a gente achar que tudo dentro da fábrica é crítico, cara, nada é crítico, você não vai conseguir dar conta, né? Hoje, metodologia, ele está citando ali em torno de 20%, de 15% a 20% de uma planta seria crítico A, aquele equipamento que você tem que realmente monitorar. Então, eu vejo assim que a criticidade de uma caldeira, a criticidade de um compressor de ar que tem um impacto direto na planta toda, ele é muito mais crítico. Ele é onde eu tenho que ter um monitoramento dos ativos, né? Onde eu tenho que ter, por exemplo, se eu fizer um monitoramento online de vibração, de uma caldeira, às vezes exaustor, tudo mais, você vai fazer um monitoramento online, né? Temperatura, você vai ter os transformadores de temperatura monitorando, às vezes via supervisório e tudo mais, gerando alarme. E outra, você tem as inspeções de campo também, né? Tanto operacionais como instrumentadas da própria manutenção, para que a gente evite e consiga chegar antes da falha. Agora, a bomba de transferência, ela talvez não vai rodar todo o tempo, né? Ela tem intervalos entre uma transferência e outra, ela já é mais ociosa, a gente consegue ter um tempo mais, vamos dizer assim, mais espaçado para fazer uma intervenção. Eu acho que a gente vai tratar diferente, né? Talvez a bomba pneumática eu tenha só uma inspeção visual, né, para saber como é que ela está, se ela está funcionando, se realmente a pressão de ar está ok, né, se ela está tendo a performance dela de transferir no tempo estimado. São bem distintos e bem diferentes um do outro, sim. Ou seja, eu enquanto programador ou planejador de manutenção, eu não preciso me preocupar com um ativo que eu tenho ali um substituto para ele logo ao lado, ou no setor ao lado, no processo equivalente ali. Eu não preciso, muitas vezes, pensar energia para fazer uma análise de falha ou ficar pensando muito nesse ativo, mas ao contrário do que ocorre, por exemplo, com o que tem lá dentro da utilidades, que ali sim cabe uma análise pormenor para tentar prever um evento, ali cabe um monitoramento online para você estar acompanhando ali no dia a dia o que está acontecendo dentro da utilidades. Enquanto planejador e programador, eu tenho que ter essa visão, esse olhar de saber distinguir, né, de saber fracionar as coisas, o que é crítico, o que não é, e aí entra o papel da matriz de criticidade, correto? Na verdade, assim, o planejador, ele vai ter saber o que é crítico, o que não é, baseado no que já foi definido, né? Ele não por sentimento ele vai saber o que é crítico ou não, mas existe a matriz de criticidade, né? Então, em cima da matriz de criticidade, ele vai tratar aquilo que realmente é crítico, aquilo que não é crítico, né? E eu não gosto muito, por exemplo, de equipamento reserva, cara. Equipamento reserva para mim é problema, porque o reserva você deixa ele de reserva lá e a hora que você precisa ele não tá legal. Ele Então, vira ele vira almoxarifado muitas vezes, né. exatamente, né? Vira um almoxarifado também. Então, acho que equipamento reserva também tem que dar a devida atenção para ele, para que na hora que realmente precise ele não te deixe na mão. Mas Sim, assim, o planejador tem que estar ligado naquilo que é crítico, né? Respeitar as frequências, respeitar os tempos e estar bem próximo também do supervisor, aquele cara que está ali acompanhando a atividade, para saber qual que é os gaps, né? O que a gente precisa melhorar. Eu acho que assim, a manutenção não pode só consertar, né? Ela tem que também melhorar. Então, toda vez que eu fizer uma intervenção, eu não posso só consertar, eu tenho que melhorar aquele ativo, né? 1% que eu melhore de cada vez, cada intervenção que eu faço, eu sempre vou estar buscando uma eficiência melhor, um desempenho melhor daquele ativo. Acho que isso aí é legal de estar falando com a equipe, né? Para a equipe sempre tentar encontrar uma oportunidade de melhorar, né? Então, às vezes, é coisa simples, né? Fala, poxa, vamos tirar a gacheta daquela bomba, vamos pôr um selo, né? É coisa simples.
Então, estimular a própria equipe a encontrar as oportunidades, eles que estão ali no campo todo momento, a partir do momento que você motiva o cara a ele te propor uma melhoria, alguma coisa que realmente vai trazer maior confiabilidade para aquele ativo, você pode ter certeza que vai chover de ideia, cara. O pessoal realmente gosta disso. Sempre em busca da melhoria contínua, né, Noel, para evitar essa dinâmica do quebra, conserta, apagar incêndio. O quebra-conserto, assim, não acho que é uma coisa totalmente ultrapassada. Eu acho que o profissional de hoje ele tem que buscar trabalhar muito proativamente, né? Trabalhar muito nessa parte de monitoramento, nessa parte de inspeção, porque é aí que nós vamos ganhar o jogo, realmente vamos fazer com que o ativo ele tenha uma melhor performance, uma melhor vida útil, menos custo, né? E uma forma de reduzir custo é realmente trabalhar proativamente, né? Se antecipando as falhas. Muito bom, né, você falou sobre, né, pensar fora da caixinha, e é um dos papéis, né, de quem trabalha na manutenção, é sair um pouco do convencional ali, pensar em outras alternativas, estar todo momento atento, né, até novas tecnologias, novas técnicas e tudo mais. Um ótimo case de sucesso para a gente ir até para a reta final agora, e aí eu queria perguntar para você, para quem está começando na manutenção, o que que você deixa de recado para quem está começando, alguma dica também? E aí eu queria ouvir de você também alguma dica de livro, série que você esteja assistindo e tudo mais, que possa agregar para o pessoal que está ouvindo aí o podcast. A manutenção é um desafio diário. Acho que todo dia você tem que se desafiar em fazer melhor e buscar melhores resultados, né? E o resultado, assim, não é da manutenção. Eu acho que o profissional que está entrando na manutenção, ele tem que saber que a empresa que ele estiver trabalhando, ou qual segmento, seja lá qual segmento que ele estiver trabalhando em manutenção, o resultado é o produto final entregue para o cliente. Nós não somos pagos para fazer manutenção. Nós somos pagos para fazer o produto final, seja lá o segmento que você trabalha. Então, você tem que pensar nisso. Se o cara pensar, eu estou aqui só para fazer manutenção, pô, já entra com a cabeça errada. Ele tem que entrar com a cabeça pensando assim, ó, eu estou aqui para fazer o produto tal. Aonde eu trabalho, eu não faço manutenção, eu faço extrato de levedura, né? Então, eu sou coordenador de manutenção, eu sou uma das fases do processo para fazer extrato de levedura, né? Então, a dica que eu deixaria para o profissional de manutenção é essa: é o cara pensar que ele está entrando na manutenção não para fazer manutenção, mas sim ser uma parte de um processo que vai estar produzindo um produto para o cliente, né? E livro, cara, eu tenho até aqui, eu estou lendo um livro agora, muito interessante, ó, chama Gestão do Amanhã. Não sei se vocês conhecem, fala bastante da indústria 4.0. Então, esse livro aqui, ainda não terminei, mas está, vamos dizer assim, Boa, estou gostando bastante, cara. Estou gostando boa. bastante. Boa, a gente vai colocar o link do livro na descrição, com certeza, o pessoal poder acessar aí, adquirir o livro, que eu tenho certeza que vai agregar muito mais no conhecimento. O objetivo do podcast é trazer um pouco de troca de experiência, de aprendizado e tudo mais, mas a gente sabe que tem muito para estudar, principalmente sobre análise de falha, né? A gente poderia ficar aqui falando horas e horas sobre situações, exemplos, aprendizados. Episódio riquíssimo, a gente gostou demais com a trajetória sua, você realmente é um exemplo de profissional, então agradeço a presença sua no nosso podcast Papo Manutenção e Fausto, também obrigado pela presença aí, poxa. Eu que fico honrado em participar aí e estar junto com vocês aqui. Eu estou muito feliz realmente de ter participado. Acho que foi um papo muito legal, descontraído. Acho que foi muito produtivo. Espero que o pessoal que assista goste também, né? Isso aí, Noel. Em nome de todo o pessoal que acompanha a gente na revista Manutenção, eu agradeço pela sua contribuição. Com certeza vai agregar muito, muito valor, não só para o pessoal de nível técnico, como também para o pessoal de PCM, de gestão de manutenção. Cada contribuição que a gente recebe num episódio novo do podcast Papo Manutenção acaba alcançando pessoas em diferentes contextos, e isso é muito importante, não só para nós como profissionais, como também para as pessoas que nos acompanham, para os profissionais que nos acompanham. E eu agradeço pela tua disponibilidade,
pela tua disposição em participar do podcast com a gente e espero você no próximo. Oh, com certeza. Então vamos chegando ao fim do mais um episódio do podcast Papo Manutenção. Eu espero vocês numa próxima, espero que você tenha gostado. Eu convido você a curtir, a compartilhar e acompanhar as redes sociais da Traction, da revista Manutenção, e até uma próxima.